Olá, bom dia. Exatamente 10 horas. Estamos iniciando mais uma edição do RCD Cidades, um programa construído para levar o máximo de informações e conhecimentos para que você se inspire e possa formular uma política pública capaz de transformar a minha e a sua cidade no melhor lugar do mundo para se viver, porque se cada localidade for o melhor lugar do mundo para se viver, esse tantinho que a gente tem vai se transformar numa coisa gigante, maior, para que a gente caminhe e encaminhe para um mundo melhor. Hoje, meu convidado muito especial, nesta 10ª edição do RCD Cidades, é o Adriano Romagnoli. O Adriano, ele é gestor de TI da Prefeitura de Assis e secretário adjunto de Governo e Administração da Prefeitura. Assis é uma cidade de 105 mil habitantes, está a 433 quilômetros de São Paulo. O Adriano é analista de sistemas, formado em tecnologia e processamento de dados, atuou na Prefeitura de Assis como secretário de Saúde entre 2019 e 2020, gestor de tecnologia, secretário de assistência social de 2009 a 2012 e também foi vereador de Assis de 2013 a 2016. Portanto, uma vasta experiência em diversos segmentos, em diversos setores dentro da administração pública, da administração de Assis, que fez de Assis uma cidade importantíssima. E por isso é o tema central do nosso RCD Cidades de hoje. Então, eu chamo para dividir tela comigo o Adriano. Adriano, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marinho. É um prazer enorme estar aqui com você, falando para a Rede Cidade Digital e participando desse programa, né, que tem levado de informação, de incentivo e de troca de experiência. É um prazer enorme estar aqui com você. Adriano, você participou, como eu disse aqui no início, lendo tudo que você já participou e que você já fez dentro da prefeitura, dentro da administração pública. Como é que foi a tua aproximação? Como é que foi o teu envolvimento dentro desses processos, desses projetos, dessa questão de discussão do uso da tecnologia para que chegue depois numa transformação de uma cidade mais digital, mais conectada, mais inteligente? Como é que foi esse início, Adriano? Pois é, a minha história, ela começa, na verdade, né, Marinho, com a participação na vida política, na vida pública. Eu fui vereador de 2013 a 2016 e já tinha tido uma experiência anterior também no Poder Executivo, né, na parte de gestão da área de assistência social. E desde aquela época de Câmara, se eu pegar todo o trabalho que a gente realizou, os nossos discursos, nossas bandeiras, era a questão da tecnologia, da aplicação da tecnologia. Nós precisamos sair de um estágio amador, muitas vezes, né, que a gestão pública muitas vezes se encontra em certos ambientes, e precisamos dar um grande salto de qualidade. E naquela ocasião, eu, como legislador, né, fizemos algumas leis nesse sentido, justamente para que o Poder Executivo, a Prefeitura, pudesse aí alavancar essas iniciativas que atendessem melhor o cidadão de uma forma mais rápida, mais eficiente, né? E, em 2017, com o nosso prefeito José Fernandes, que foi reeleito agora em 2021, nós tivemos a oportunidade daí de colocar em prática aquele discurso que nós tínhamos, né? Então, foi a hora de botar a mão na massa, de tirar esse desejo de melhorar as condições tecnológicas dos serviços públicos, né, fazer um grande avanço, e nós conseguimos, a partir de 2017, aí, uma série de ações, pequenas, grandes, e agora, 4 anos depois, aí, consolidarmos algumas delas, e darmos agora, no segundo mandato do prefeito Zé Fernandes, um direcionamento mais rápido e mais forte em relação à estrutura da cidade, em função daquele que merece, que é o cidadão, daquele que paga os seus impostos, daquele que vive na cidade e merece aí serviços públicos de melhor qualidade. Você está no começo da gestão do prefeito que foi reeleito agora desde 2017, portanto, desde o começo do primeiro mandato dele. Quando você entrou em 2017 no Departamento de Tecnologia da Prefeitura, como é que ele era e como é que foi o processo para a transformação dele e encampamento das primeiras ações efetivas com o uso da tecnologia dentro da administração? Como é que foi esse processo inicial, então, no começo da primeira gestão, Adriano? O impacto inicial foi em que nós tínhamos um município com baixo índice, né, segundo
os dados oficiais de índice de transparência pública, né? Seja na gestão pública e tudo mais, o que nos levava ao impacto, né? Nós tínhamos que melhorar o índice de transparência, o índice de colocar para o cidadão direto com os dados públicos, sejam eles questões orçamentárias, financeiras e da próprio serviço público. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Tirar-nos aí de uma nota muito baixa da área de transparência e pudemos aí avançar em relação a uma nota maior. Primeiro, o impacto foi a colocação de um portal da prefeitura que tivesse ali todos os serviços públicos de uma forma transparente. Esse é o primeiro passo, acho, até obrigatório por lei, né? Que os municípios tenham, que é a questão da transparência, né? Informações públicas e tudo mais. E nós tínhamos uma certa cultura de não deixar as coisas públicas, né? Essa cultura aí perpassa tantos municípios, é uma realidade nacional, que isso tem mudado com força dessas leis agora. Então, a transparência, ela tem impulsionado aí as administrações públicas a melhorarem sua eficiência, né? E a investirem em ferramentas, em soluções que deem aí poder ao cidadão. O cidadão hoje é um cidadão empoderado. Então, nós saímos de uma situação de falta de transparência, pelo menos na avaliação dos órgãos reguladores, para uma melhor nota de avaliação. Esse foi o primeiro impacto, né? Então, com diminuição de custos, com implantação de diário oficial eletrônico, de ferramentas aí que pudessem diminuir também o custeio da máquina pública, que é um ponto muito importante hoje em dia. Uhum. Quando você fala na questão da transparência, isso acabou sendo também um fator muito importante, que a gente trata isso, Adriano, desde o começo da Recidade Digital, há quase 10 anos, que é a transparência para se levar, para se fornecer os dados, as informações do poder público para o cidadão. Até em 2012, quando entrou em vigor a atual lei da transparência, muitos municípios ainda, muitos órgãos públicos, sequer estão adequados a uma lei que daqui a pouco faz 10 anos, completa 10 anos, porque teve muita dificuldade na implementação de um portal, primeiro para se descobrir, para se encontrar no próprio mercado ou na própria Constituição, um portal que se adequasse efetivamente a esta lei, que ainda tinha pontos bem nebulosos ali na própria elaboração dela e dificultava o entendimento dos municípios. Algumas prefeituras passaram, talvez algumas até tenham ainda até hoje, que era colocar documentos em PDF, colocar documentos fora da própria norma do que preconiza a própria lei. Então, dá para se dizer que obedecer a essas leis e a essas exigências e participações do público, naquele momento, foi um fator primordial para os municípios passarem a incorporar a necessidade da tecnologia nos seus serviços prestados ao cidadão? Com certeza, Marinho. E é importante a gente destacar, conforme você mesmo está citando, que isso são duas grandes pernas, né, que nós temos. Uma, soluções tecnológicas, software, sistemas. Outro também é uma questão de cultura, que nós temos que mudar paralelamente a ela, né? Não é simplesmente ferramentas computacionais, ferramentas, software, que resolvem o problema. O que resolve é você ter esses dois pilares muito claros, soluções adequadas, fáceis de serem aplicadas, e o outro lado também, um importante trabalho de mudança de cultura, né? Cultura a partir do próprio servidores municipais, né? Que precisam aí adentrar nesse âmbito de que as informações hoje têm que ser dadas com maior rapidez, com maior agilidade, não precisa esperar ninguém pedir, você já disponibiliza ela de uma forma aberta, né? Inclusive com dados abertos, como você mesmo disse, os relatórios podem ser analisados, podem ser vistos. Então, ferramentas temos muito, né? Temos bastante municípios ainda que não têm também esse tipo de solução ainda adequada, porém também nós precisamos trabalhar aí na questão da formação, né, da capacitação de servidores, no treinamento, para uma cultura de acesso à informação, né? Acesso à informação é um direito de todo cidadão e não é um privilégio de apenas alguns cidadãos ou quem tem acesso àquilo. Isso tem que ser tem que ser feito muito claramente. E é uma importância muito grande o treinamento e a abertura, né, dos servidores municipais para essa novo ambiente que nós estamos vivendo hoje. Ainda mais com pandemia, em que as coisas estão sendo feitas não diretamente mais, mas de uma forma muito remota, né?
Perfeito. Você comentou sobre a questão da cultura digital para nesse super necessário para essa transformação e esse momento que a gente atravessa de necessidade de engajamento das pessoas e principalmente começando dentro da própria estrutura pública. Eu ia deixar para o final, mas eu peço para o Rodrigo adiantar um videozinho aí que tem uma colaboração muito importante de um gestor, o Eduardo, que está nos acompanhando aqui também pelo YouTube e que gravou uma pergunta aí que o Rodrigo vai soltar para você, Eduardo, que é superintendente de tecnologia da Prefeitura de Ouro Preto, em Minas Gerais. Solta lá, Rodrigo. Bom dia, Marinho. Bom dia, Adriano. Eu sou Eduardo Mapa, superintendente de tecnologia e informação da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Qual a sua sugestão para engajar ainda mais o servidor público de todas as secretarias e departamentos para que compreendam a importância do uso da tecnologia para o bom funcionamento dos serviços que são ofertados ao cidadão? Muito bom, quero agradecer a pergunta do Eduardo. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, como engajar justamente aquele que realiza o serviço público, né, Marinho? Primeira coisa é utilizar de todos os meios possíveis para que o servidor seja sensibilizado a fazer o seu trabalho de uma forma mais rápida, com mais agilidade. Principalmente, Marinho, tendo em vista, ainda mais hoje, no momento de pandemia, no momento de muitas dúvidas, em que os prefeitos, gestores municipais aí, perdem o sono com a perspectiva futura, né? Qual será o desenvolvimento dessa pandemia, aonde chegaremos, como isso irá impactar as contas públicas, como isso vai impactar aí o serviço que é oferecido ao cidadão. E o servidor público tem que ter essa consciência, né? Por ser alguém que passou no concurso público, que está a serviço do cidadão, tem essa função grande de atender a todos, de que estar engajado, né, estar engajado aí na digitalização, em ações de inovação, de automação, de informatização, vai refletir para ele próprio, né? Porque uma prefeitura, um município que esteja hoje aí com custos muito grandes de manutenção, de custeio, vai refletir na própria vida até do servidor público, né? O servidor público, ele faz parte desse grande orçamento, né, que mantém as prefeituras e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem sempre abertamente, de uma forma muito clara, sem dourar a pílula, né, dizer que estamos todos no mesmo barco, né, um barco que chama-se, provavelmente, muitos municípios, é um dos maiores empregadores dos municípios, que são as prefeituras, que se o servidor não fizer a sua parte, daqui um pouco, os municípios terão dificuldade de fechar suas contas, terão dificuldade de pagar salários, terão dificuldades aí de melhorar as condições de trabalho do servidor, né? Então, se o servidor não fizer a sua parte, não se engajar, não abraçar aí as iniciativas de prefeituras que assim o fazem, para a melhoria da agilidade, diminuição de custos, o impacto também vai cair sobre eles, além da sociedade, também sobre eles, porque fazemos parte de uma mesma empresa, né? E se essa empresa não tiver condições suficientes de tocar todas as suas responsabilidades, todo mundo será prejudicado, né? Acho que a primeira coisa que tem que ser muito clara aí com os servidores municipais, de qualquer tipo de receio, de qualquer tipo de oposição a ações que visualizem, que visualizem esse tipo de trabalho, de que elas também poderão ser prejudicadas se isso não se tornar realidade nos municípios. Perfeito, Adriano. Eu aproveito essa questão que a gente está falando de servidores, como tem várias pessoas acompanhando a gente pelo YouTube de diversos estados brasileiros, eu peço a vocês que estão aí, aquele que quiser direcionar alguma pergunta para o Adriano, escreva no chat, coloque o nome, a cidade, a função que ocupa na prefeitura, e daí a pergunta que mais adiante eu vou trazer algumas perguntas também do nosso público que está participando. Então, participe, interaja aqui com a gente. Aproveito e agradeço bastante a presença do pessoal que está ali no site, pessoal de Maringá, o César e o Tiago, muito obrigado por estarem aí, assim como nos acompanhando o Cleiton, o Edman, da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Então, eu faço questão de mencionar principalmente estados diferentes, que são outros, além do estado de São Paulo, que é o próprio Adriano, que está aqui com a gente. Então, muito obrigado, pessoal, e vamos seguir. O que eu quero saber de você agora, Adriano,
O seguinte, esse seu engajamento, esse seu envolvimento com relação à tecnologia, a Assis é uma cidade de 105 mil habitantes, portanto, ela está num porte já privilegiado, eu digo, porque mais de 80% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes, você está no 100. Portanto, considerando este universo de cidade muito grande, de capitais, de tudo isso, e um universo grande de municípios menores, você se encaixa perfeitamente entre um e outro aí, com as mesmas dificuldades, talvez um pouquinho mais complexas que um município pequenininho, mas não com a complexidade de uma capital, de um grande centro. Em que a tecnologia impacta positivamente na própria administração pública, até do ponto de vista, que você já comentou alguma coisa anteriormente, do ponto de vista financeiro. Investir em tecnologia é um investimento, é um custo. Como que você chegou lá em 2017, como que foi o processo para que o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara de Vereadores absorvessem bastante essa questão, esse discurso, essa tua proposição de que eles não estavam gastando, mas estavam investindo dentro da tecnologia para que houvesse um resultado melhor dos serviços e da qualidade de vida das próprias pessoas a partir do que é levado a eles pelo poder público. Como é que foi esse processo? Primeiro, a experiência nossa começou em 2015, na verdade, quando estávamos na Câmara Municipal, que a Câmara Municipal de Assis, né, eu tenho orgulho de ter participado, é uma das câmaras mais enxutas que nós temos, né, pelo número, pelo tamanho da cidade, pelo porte, pela estrutura que ela tem. Ela foi uma das primeiras aí a iniciar o processo eletrônico de tramitação das matérias. Então, hoje, já 6 anos depois dessa data, toda a tramitação aí do próprio Poder Legislativo, das proposições, das comissões internas, de todo o trâmite legislativo, é feito digitalmente, né? Então, já começou lá naquela época essa experiência de nós sairmos do papel, do carimbo, do arquivo, de tirar 3 cópias, imprimir, né? Todo esse mundo que nós estávamos acostumados. A Câmara de Assis tem essa característica aqui, pela própria digitalização que foi feita, hoje 100% dela tramita eletronicamente, e essa experiência, por estar lá e ter ido para a Prefeitura em 2017, retornado à Prefeitura em 2017, nos levou aí a seguir esse caminho, né? Porque todas as demandas já começaram a vir eletronicamente da Câmara para a Prefeitura, né, os questionamentos, os requerimentos, os pedidos de informação, e os projetos de lei também da Prefeitura para a Câmara já se tornaram também eletrônicos, não tem nenhuma assinatura do prefeito hoje em projetos de lei, em homologação aí, na publicação das leis, que seja feito de forma manual, tudo é eletrônico. Então, nós tínhamos aí uma certa pressão da Prefeitura de tirarmos o tempo perdido, né, de ações que não foram feitas até aquele momento, de fazer essa integração com a Câmara Municipal. Isso deu muito certo, né? Então, nós iniciamos essa integração lá no passado com a integração com a Câmara. Só para você ter uma ideia, Marinho, de uma forma muito prática, nós temos um servidor dedicado na Prefeitura de Assis a fazer aí todo o trâmite com a Câmara Municipal de Assis. Quer dizer, uma pessoa de uma cidade de 100 mil habitantes apenas, para poder fazer todo o emaranhado burocrático de envio de informações para a Câmara, para a Prefeitura, coletar as informações e devolver, é sinal de que o processo está funcionando muito bem, né? Que você exige aí uma estrutura enxuta, que é o que nós precisaríamos, né? Ter processos mais ágeis, economizando recursos nesta parte, para que esses recursos fossem utilizados na ponta, né? Que contratando mais profissionais na área de saúde, mais pessoas na área de educação, na área de cuidados com a cidade. Então, isso era o importante na época. Isso foi provado, né? O quanto você se economiza aí de motorista, de encaminhamento de papel que vai para lá, volta para cá, isso tem muito ainda, né? Nos órgãos públicos. A digitalização, ela é um investimento, como você mesmo disse, que ela se paga rapidamente, né? Porque você ganha eficiência, você diminui o seu custeio e você agiliza para o cidadão, que é o grande interessado que a coisa funcione de uma forma mais rápida, mais eficiente, né? Então, essa experiência nos levou aí a avançar mais rapidamente na estrutura interna da Prefeitura, né? Para que possamos fazer de uma forma menos burocrática, mais agilidade, e com o cidadão também acompanhando aí as suas demandas perante a Prefeitura.
O posicionamento, Adriano, de gestor de tecnologia da informação passou a ser ainda mais necessário que ele se posicione exatamente, principalmente a partir dessa tristeza que a gente teve agora, que está fazendo um ano, que é esse início da pandemia. Você assumiu como gestor, então, dentro dessa área de tecnologia, passou por algumas secretarias, inclusive a mais emblemática nesse momento todo, que foi a Secretaria de Saúde, e agora retorna no início de um segundo mandato também para a tecnologia. Qual a diferença que você faz para os gestores, sobretudo de TI, que estão nos acompanhando e que virão a ver esse programa mais adiante, do que era um gestor de TI em 2017 do que é em 2021? Porque a gente tem uma diferença em termos de administração que se exigiu muito mais e se exige muito mais essa transformação digital das cidades. Como é que deve agir? Ou seja, como é que é em 2017, como é que é hoje? Ou como é que deveria ser o posicionamento de alguém ligado à tecnologia dentro de um município, dentro de uma prefeitura? Historicamente, o setor de tecnologia, que antes nós falávamos mais informática, né, que ficava muito a questão dos equipamentos, era visto sempre como um departamento que prestava um serviço para as demais secretarias, né, como se fosse uma oficina mecânica, né, que você tem o carro, leva lá para consertar e devolve o mesmo funcionando. O setor de tecnologia hoje ele é um setor estratégico, principalmente nos negócios. Se a gente pegar nas empresas, no setor privado, o setor de tecnologia faz parte da visão de processos, da visão do próprio negócio em si, né? E no setor público, temos muitos gestores muitas cidades, que veem ainda o setor de tecnologia como algo acessório, como algo que não faz parte das decisões, como que não faz parte do planejamento, principalmente da integração das secretarias. E hoje, é essa demanda que se propõe para todo o setor público. O setor de tecnologia, os departamentos de informática e tecnologia, têm que ser inseridos na administração pública como unidades estratégicas. São unidades que têm que entender, conhecer as secretarias, conhecer suas demandas, suas integrações, para poder ajudá-los. Eu tenho essa experiência, você mesmo citou aí, né, por eu ter passado lá há 10 anos atrás por uma secretaria na área social, por ter passado pela Câmara e por ter estado também nos últimos 20 meses passados na Secretaria de Saúde, nos capacita, né, ao setor de tecnologia, a equipe que a gente forma, a equipe que a gente tem, de entender essa interação entre as demais secretarias. Em muitas prefeituras, secretarias ou departamentos são vistos como se fossem mini-prefeituras. Cada um faz a gestão isolada, fica ali fechado no seu ambiente e não compartilha, muitas vezes, as soluções que uma tem e a outra não tem, né? Então, o desafio da tecnologia hoje, Marinho, das equipes de tecnologia, das pessoas responsáveis por TI, é fazer aí essa união de processos e procedimentos entre as demais secretarias da prefeitura. Muitas vezes vai ter uma secretaria mais avançada, outra que já está um pouquinho mais defasada, você tem que nivelá-las. Você tem que fazê-las usar os mesmos recursos de uma forma uniforme, integrá-las para facilitar e diminuir a burocracia. Então, essa é a nova missão do setor de tecnologia na gestão pública hoje. Muito mais do que chamar aquela pessoa para resolver um problema pontual que ela tem que resolver, nós temos que ter planejamentos, né? Planos diretores de tecnologia da informação, tanto que é uma obrigação já hoje. Nós temos que ter aí toda a questão da segurança da informação, que hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, se coloca muito mais importante. Então, o setor de tecnologia deixa de ser aquele setor que simplesmente dá uma dica para resolver um problema, ou de que arruma seu problema que já está instalado, para aquele que coloque de forma estratégica para a administração municipal como resolver da melhor forma um problema. Como eu sempre falei nos nossos eventos, Adriano, a questão de tecnologia ser tratada e ser vista como aquele puxadinho dentro das administrações públicas, né? E que agora, mais do que nunca, ela deve ser vista como
solução, como a busca, por meio dela, se buscar soluções que impactem positivamente nos demais serviços, de uma forma transversal na prefeitura, visando entregar o melhor serviço cada um desses setores para o cidadão, que é o que espera e o que se espera, na verdade, do poder público. Né? Agora, ainda o desafio, Adriano, com tudo isso, permanece sendo sempre como convencer um prefeito a isso. Porque muitos, em muitas cidades, então, por mais experiência que tenha, por mais boa intenção que se tenha no setor de tecnologia, ainda continua sendo tratado, infelizmente, como aquele puxadinho. Né? A hora que tem algum grave problema, chama a TI, chama alguém da tecnologia, porque eu estou tendo problema, meu note não liga, enfim, essa situação que todos nós podemos passar a cada momento e se sente a falta, aí sim, desse pessoal de tecnologia. Agora, quando é para tratar desse outro patamar, olha, a tecnologia deve ser vista, assim, como estrategicamente importante na busca de soluções e na própria elaboração de medidas de soluções que forem sendo desenvolvidas pelas demais secretarias. Agora, isso tem que ter uma vontade política e tem que ter uma aceitação disso. Então, quem está nos vendo, quem está nos acompanhando, que é de TI, sabe muito bem o que eu estou falando, por isso eu te pergunto, como gestor, já tendo passado por secretarias, tudo isso, qual é a sua dica? Qual é a sua sugestão? Como convencer esses gestores, esses outros administradores de áreas que estão lá perto de um gabinete, perto de um prefeito, de que a tecnologia tem que ser tratada e valorizada e reconhecida e se tornar efetivamente importante e imprescindível nesse processo todo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento até, Marinho, que por mais difícil que seja e desesperador que esteja mesmo, que é a questão da pandemia, esse sofrimento que as pessoas estão passando, que estamos todos aí inseguros perante o amanhã, eu acho que, eu tenho certeza, né, que os gestores municipais, os prefeitos, estão já, basicamente, saíram de uma situação de imaginar a tecnologia como se fosse algo da moda, ou se fosse uma perfumaria na sua administração. Não é, né? A questão da automação, da automatização, da tecnologia aplicada na gestão pública é uma questão de sobrevivência hoje, né? O que tira o sono dos gestores municipais e de qualquer nível, municipal, federal, estadual, é o que vai ser o dia de amanhã. E as ferramentas que estão à nossa mão, neste momento, é fazer a gestão de uma forma mais eficiente, né? Então, os prefeitos que estão aí, eu duvido que tenha um prefeito que esteja dormindo bem à noite. Não tem, né? Duvido que tenha um secretário de Fazenda, alguém responsável pelas finanças do município, que esteja tranquilo, né? Achando que as coisas vão se resolver por milagre. E não vão, né? As coisas vão se resolver, como você disse no começo. Se cada um fizer a sua parte na sua cidade, a gente resolve o todo. Da mesma forma, os prefeitos estão, sim, sensibilizados para quem os apresente propostas factíveis dentro da sua realidade, sejam trazidas por sua própria equipe, né? Os servidores municipais são aqueles que melhor conhecem a máquina administrativa, sabe os seus gargalos, sabe dos problemas. Problema ninguém pode alegar desconhecimento. Os problemas existem, cada município tem o seu, mas essas equipes, as instâncias administrativas têm que se organizarem de uma forma para mostrar soluções aos prefeitos, né? Caminhos aos prefeitos, aos gestores. Muitas vezes apontar só o problema, Marinho, é fácil demais. Todo mundo aponta problema, a sociedade já aponta milhares de problemas que nós temos nas nossas cidades, mas em soluções num momento como esse, como nós podemos fazer para resolver esse problema? Então, os prefeitos, com certeza, eu tenho certeza disso, os prefeitos estão abertos a acolher de suas equipes administrativas, de suas equipes de gestão, sugestões pé no chão, práticas que podem melhorar o dia a dia, e mesmo que exijam investimentos, esses investimentos serão diluídos e pagos em pouco tempo, porque esse é um dos grandes encantamentos da tecnologia, né? Você vai melhorar em tempo e eficiência, os gráficos de produção vão aumentar, você vai ter menor custo individual, porque você vai ter maior número de atendimentos,
você vai conseguir resolver de uma forma mais fácil, mais ágil, mais barata para o cidadão. Em termos de uso da tecnologia, considerando toda a sua experiência anterior, Adriano, ao assumir em 2017, o que era lá, então, o que é hoje a CIS? Então, quando a gente fala CIS, 105 mil habitantes, a tal distância da capital, São Paulo, uma cidade digital conectada, inteligente, a gente sabe que a inteligência não pode existir se não houver uma conectividade. Como é que é a CIS hoje como uma cidade digital ou conectada ou inteligente? Em primeiro lugar, é saber que o cidadão, ele tem um lugar primeiro a recorrer quando ele precisa ser atendido, né? Ele vai no portal da prefeitura e ali procura a orientação melhor para resolver o seu problema, né? Antigamente, como era? Se você precisa trocar uma lâmpada, você manda um e-mail. Ora, nem todo mundo tinha acesso ao e-mail naquela época, né? Hoje já é menos utilizado, muitas vezes. Você só tinha esse canal e um telefone, né? O telefone não fica 24 horas com a pessoa lá para atender sua ligação. Hoje nós temos o WhatsApp, né? O WhatsApp acho que é a melhor ferramenta hoje, que dá acesso de todas as pessoas usam, de todas as idades aí têm acesso, mais fácil de utilizar, aprendem a utilizar e podem fazer ali suas interações, podem tirar dúvidas pelo celular, pelo WhatsApp. A tendência aqui em Assis, cada vez mais, além do serviço que nós já digitalizamos e oferecemos aí através do nosso portal, da nossa plataforma online, através do aplicativo do cidadão, é usar também o WhatsApp para agilizar as dúvidas. Porque pode parecer ou não, Marinho, mas as pessoas ainda, muitas vezes, dentro da própria cidade, elas não sabem para quem recorrer, falo com quem, né? Em cidades maiores fica mais difícil, eu falo com quem para resolver um problema, é mais difícil. Uma cidade menor fica mais fácil, você já conhece a pessoa, sabe que ali trabalha o responsável por aquele setor, você consegue, às vezes, ter um contato até pessoal, se isso for possível numa pandemia, né? Mas eu acho que nós tiramos aí, aqui a cidade de Assis, de um estado analógico de resolução de problemas por parte do cidadão para soluções digitais, né? Facilitando, abrindo canais para ela poder se expressar, abrindo a ouvidoria, né, para fazer parte do dia a dia do cidadão, porque hoje não adianta o cidadão ir no Facebook, né, reclamar de um problema específico da cidade. Aquilo, dependendo da cidade, não tem como o gestor ficar ligado em toda a publicação do cidadão para descobrir o problema. Ele precisa que alguém o diga, isso gere um protocolo, gere um número que ele possa depois aí acompanhar o problema. Certo, muito bom. E, principalmente, eu acho que o papel também do serviço público, o papel do próprio município, em termos de conscientização, em termos de sensibilização, ou em termos de levar mais conhecimento para as pessoas, é também para que o WhatsApp não sirva também apenas para boatos e para ampliar ainda mais uma rede, né, tão nefasta que às vezes a gente tem utilizando com o mau uso dessa ferramenta tão importante que poderia ser tão para o bem e acaba, infelizmente, impactando tanto negativamente na nossa vida e na própria sociedade, no mundo em que vivemos, principalmente atual. Né, Adriano? Eu tenho uma pergunta ali, é da Vera Ferreira, diretora de Controle de Avaliação e Auditoria da Prefeitura de Piraí do Sul, no Paraná. Ela pergunta ali, qual foi o primeiro passo para a integração das informações? Qual a primeira implantação? Protocolo. Exato. É uma palavra, às vezes, que muitas pessoas até arrepiam quando falam em protocolo, né? Porque muitas vezes acham, olha, eu abro o protocolo e ninguém me dá uma resposta, né? Ninguém me resolve. A primeira ação realmente é organizar o seu serviço na sua prefeitura, em que tenhamos aí um protocolo único, né? Um protocolo que a pessoa possa também acompanhar de uma forma transparente qual é a situação daquele problema. Muitas vezes, grande parte das vezes, não se é possível atender aquilo que o cidadão deseja, né? Tal qual na casa da gente, em que nós temos nossos filhos, as pessoas que moram com a gente, que querem determinada coisa, vão trocar o sofá? Olha, não dá para trocar o sofá agora. Então, você pode ter um desejo, mas não pode se realizar naquele momento. O cidadão também, mas o que ele quer é uma resposta, é uma justificativa, é uma perspectiva daquela sua necessidade de que alguém o ouviu, né? Isso é muito importante. Aqui em Assis, nós começamos aí a partir da ouvidoria, né? Nós não tínhamos ouvidoria,
Muitas leis foram criadas à época, no passado, a figura de ouvidor, como se fosse uma pessoa que ficasse numa sala atendendo a pessoa ali que chegasse ali. Hoje nós temos a ouvidoria digital, que é utilizar aí as ferramentas de aplicativo, da plataforma, para o cidadão abrir ali a sua reclamação daquilo que não foi feito, dar sua sugestão, e nós damos respaldo, resposta para todo o protocolo aberto. É um desafio sempre grande, mas o cidadão se sente acolhido e atendido, né? Passa-se aí, e você consegue monitorar ainda mais de onde estão vindo os problemas, que tipo de problema está sendo questionado pela população, e poder criar, né, Marinho, aí um ranking das prioridades do município. Quem elege a prioridade é o cidadão, né? Quem elege aquilo que é importante é a população. A população tem que dizer e o serviço público tem que contabilizar isso para poder dar uma resposta com projetos que resolvam aquela situação. Uhum. Tem uma pergunta ali também do Lincoln Brasil, ele é de Curitiba, ele pergunta na prefeitura de Assis, em termos de conectividade e colaboração, inclusive para o cidadão, quais as ações e projetos? A primeira coisa importante hoje, em questão de conectividade, é oferecer ao cidadão oportunidades de conexão à internet. Isso é importante, né? Muitas pessoas têm o celular, mas muitas vezes não têm ali o pacote de dados ou não está habilitado para poder ter acesso aos serviços públicos. Então, é dever hoje do setor público, das prefeituras, dos governos, levar o acesso à internet à população. Muitas pessoas têm questionado, né, mas você vai dar internet à população para ela ficar assistindo vídeo, né, para ficar com lazer na internet? Não, né? O principal aspecto que eu acho de levar conectividade à população, né, são as praças digitais, que são acesso público dentro das unidades de saúde, dentro da educação, com Wi-Fi, é você ter uma oportunidade de comunicação com o cidadão. Marinho, você disse muito bem sobre as fake news. O cidadão tem sido desorientado massivamente aí, por informações truncadas, por pessoas que inventam histórias mirabolantes ou soluções que não têm nenhum fundamento, e as pessoas acabam absorvendo aquilo e levando para frente aquilo. Isso desorganiza o setor público, desorganiza políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? Informações truncadas na área de saúde têm feito um malefício muito grande para a nossa população. E quando você leva, né, você tem o exemplo aí das praças digitais, de dar conectividade para a população, você tem uma oportunidade de comunicar-se com ela, né, de colocar ali naquela conexão que ela faz, de apresentar para ela uma informação verdadeira, de levar ali, e em contrapartida, ela tem um acesso à internet. Ela pode ali utilizar ali esse canal para comunicar-se com a prefeitura, receber a informação, né, que a prefeitura deseja levar para ela, muitas vezes regionalizada, dentro da sua realidade local ali. Isso eu acho que é muito importante, a gente ter ações e projetos nesse sentido. Não é um custo isso é uma oportunidade de falar diretamente com o cidadão, levando a informação correta para o mesmo. Em contrapartida, oferecer a ele o acesso à internet de acordo com as regras locais. Nós temos, Adriano, uma situação assim também emblemática e complicada em diversas cidades, enfim, na maioria dos estados, faz parte do dia a dia, eu acho que de cada pessoa e de cada gestor público, um desconforto, assim, bem grande quando há uma mudança de governo, porque muda o governo, mudam-se as políticas públicas, mudam-se as ações públicas, o que vinha tendo bom resultado, ele tem uma descontinuidade por razões de egos, por razões de não querer que o outro, que mantenha-se como um legado, por mais importante que às vezes tenha sido pelo prefeito anterior. Isso é uma prática bem comum que nós temos no sistema político brasileiro, infelizmente. Por isso se torna cada vez mais necessária que essas medidas, que essas implantações, que esse tipo de projeto que traz efetivas melhorias na prestação do serviço público se transformem em leis municipais, em leis que daí elas terão que ser seguidas, não é? A CIS fez alguma coisa já nesse sentido? Vocês pretendem fazer? O que você pensa e diz a respeito? Sim, eu acho que você foi no coração dessa questão mesmo, né?
boas leis, né, que institucionalizem aquele serviço, aquela solução, aquele modo de fazer ou de prestar um serviço da população. Quando você consigna ela em boas leis, você já tem aí meio caminho andado, né? Uma lei específica, uma lei clara, uma lei aí que obrigue o poder executivo, seja ele quem for, seja quem for o gestor da vez, a realizá-lo. Sempre aperfeiçoando mesmo, nunca o retirando. Se o retirar, vai ter que passar por um projeto de lei que tire aquela ideia de execução, né? Então, acho que você citou uma coisa muito importante hoje, que é a parceria com a Câmara de Vereadores, né? Os vereadores, que são representantes da população, legítimos representantes da população, têm aí todo esse potencial de propor essas leis, né, de propor essas soluções, para que fiquem fixadas no município e não dependam de um prefeito, de um gestor, que quando se muda, não se perca aquele trabalho. Esse é um bom trabalho, são boas práticas boas práticas legislativas, né? Fazer leis que tenham resultado prático na vida das pessoas e que não permitam que coisas boas terminem de uma hora para outra e de que novas ações sejam feitas pelo Poder Executivo também. Tinha cortado o som aqui. Adriano, isso que você está dizendo, então ele passa pela boa relação quando um executivo e um legislativo tem pessoas ali pensando no que é de bem para a população em detrimento dos conflitos políticos partidários, que a causa seja o que prevalece sobre tudo isso. Eu tenho uma pergunta aí, eu já complemento o que eu estava dizendo, mas eu peço para o Rodrigo soltar, do Maicon, da tecnologia da Prefeitura de Pato Bragado. Rodrigo, solta lá, por favor. Bom dia, Marinho. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Meu nome é Maicon Fernando Oliveira. Sou coordenador do Departamento de Tecnologia e Sistemas de Informação aqui do município de Pato Bragado, oeste do Paraná. Eu gostaria de saber de ti, Adriano, qual dica, sugestão você poderia nos dar a respeito de como trazer os vereadores, o poder legislativo, para melhor discussão, melhor entendimento, para que eles compreendam e apoiem vários projetos de lei que envolvem a tecnologia e desenvolvimento de várias tecnologias em nosso município. Muito boa pergunta do Maicon, né? Que nos traz justamente por ser a Câmara de Vereadores, essa caixa de ressonância da população, porque eles que recebem as críticas, eles que são cobrados pelas execuções, são os vereadores, né? Os vereadores que estão circulando sempre pela cidade, são encontrados facilmente pela população, eles são muito cobrados, né? Já tive essa experiência e realmente a cobrança é grande da população. Então, a primeira coisa que é importante, em resposta ao Maicon, né, é essa aproximação também do setor de tecnologia da prefeitura, né, dos órgãos do executivo com a Câmara de Vereadores, né? Eu acho que nós temos feito aqui um trabalho muito importante nesse sentido, que é sempre estar enviando aos vereadores, até nós temos o contato pessoal com cada um deles, aqui na cidade de Assis são 15 vereadores, apresentando a eles as soluções, os problemas, qualquer modificação que nós temos, nós explicamos para os vereadores o que está acontecendo, essa iniciativa, um projeto novo. Isso não pode ser feito simplesmente de uma forma institucional demais, né? Vou mandar um ofício explicando algo. Isso tem que ser feito num contato pessoal, através dos gestores de tecnologia dos municípios, explicando aí o que está acontecendo, ouvindo sugestões dos vereadores para implementar um serviço. Os vereadores, em geral, as câmaras municipais, o vereador está ali para servir a população. Eu acho que o que mais traz alegria para o vereador é saber que uma ideia ou uma cobrança que ele recebeu, uma solução foi apresentada e foi acolhida pelo executivo. Uma situação, uma ideia que ele teve de um projeto de lei pôde ser atendido pela prefeitura. Então, é importante auxiliar aí o executivo também, ter essa ponte aberta com as câmaras municipais, com os vereadores que querem realizar um bom trabalho, né, que querem fazer aí o seu mandato valer a pena, tenham aí, sejam acolhidos, sejam orientados também, né? Ser vereador é uma função complexa, porque o vereador é cobrado de todos os setores, né? Desde o buraco na rua até a questão da saúde.
e ele também precisa ser dotado de informações para conhecer a própria estrutura da prefeitura e as próprias ações de tecnologia já existentes, e muitas delas, Marinho, elas são desconhecidas de grande parte da população e muitas vezes do próprio vereador. Então, nós temos que comunicá-lo, mostrar para ele que nós temos meios para que aquilo seja resolvido. Ótimo, então, para os nossos amigos que nos acompanham neste programa, nesse RCD Cidade, fica uma dica que eu também considero muito importante, que é vocês saberem levar informações também para as pessoas que devem receber esse tipo de informação, porque elas vão poder dar seguimento, prosseguimento e até criar, no caso de que o próprio prefeito que não parta do executivo, porque a gente sabe que instalações e criações como essa podem partir também pela Câmara de Vereadores, essa relação, e como o trabalho de vocês independentemente de qualquer partidarismo, mas essa causa importante do trabalho que vocês realizam, tá essa dica aí que eu considero muito importante do Adriano. Adriano, ainda eu tenho uma pergunta ali do Sérgio Souza, ele é diretor de governança em TI da Prefeitura de Manaus, no Amazonas. Ele diz que as ações de conectividade e transformação digital estão previstas no plano diretor do município de Assis, e no plano de governo da nova gestão, no caso aí do prefeito que foi reeleito, e essas previsões são necessárias? Achei uma pertinente pergunta aí que vem bem na sequência do que a gente estava falando, Adriano. Por ordem, então, né? Já que o poder público vive de gestões, de mandatos, né? É sempre importante, né, os planos de governo, né? E nós, como brasileiros, precisamos aprender a valorizar os planos de governo, né? Quando a gente vai ter uma eleição, seja o nível que for, saber o que você quer fazer, qual é o seu compromisso. Ler e cobrar aquilo depois, né? Então, é importante se ter nos planos de governo, né, das prefeituras, quais as ações vão ser feitas nesse aspecto da tecnologia, da transformação aí digital dos serviços públicos, o que vai ser feito, qual é a meta, qual é a visão que se tem aquele determinado candidato no momento em que se tem as eleições, e também algo que é muito importante hoje, né, como foi citado aí, a questão do plano diretor, né, hoje o plano diretor de tecnologia da informação é algo importante para que a gente tenha um norte e não fiquemos aí a reboque do que as pessoas pensam, né, então a cidade de Assis não pode ficar a reboque do que o Adriano pensa. O Adriano daqui a pouco não está mais aqui, como é que vai ser dada a continuidade disso, né? Então, o plano diretor na área de tecnologia da informação, ele é extremamente necessário para que a gente não perca ali toda a sequência de investimentos que vão ter que ser feitos ao longo do tempo, né? Não dá para investir tudo de uma vez, né? Então, como foi dito antes, o prefeito não pode imaginar que vai ter que arrumar um monte de dinheiro para resolver o problema de uma vez só. Ele tem que fazer aos poucos, e tem que ser gradual. Aquilo que é mais urgente, essencial, e aos poucos, ano a ano, fazendo aí seus investimentos e colhendo os frutos de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Aproveitando essa conversa toda que a gente está tendo, e sobre vereador, eu agradeço a participação ali no nosso chat do vereador Mané, de Bauru. Muito obrigado pela participação e pela audiência aí, Manuel, e que esta conversa toda aqui também impacte positivamente em todo o trabalho que você passará como um vereador neste novo mandato, você e todos os demais vereadores que estiverem com a gente, os que passarão a ver esse programa mais adiante. Acho muito importante. Eu acho que é isso, Adriano, chegamos ao final, então, desta nossa edição do RCD Cidades. Eu deixo você, então, para suas considerações finais, agradecendo imensamente a sua contribuição e as suas dicas e sugestões e o posicionamento de Assis neste momento tão complicado que atravessamos em função dessa pandemia que está aí, terrivelmente completando um ano. Em primeiro lugar, quero agradecer, Marinho, por essa oportunidade, né, de saber aí quanto eu valorizo o trabalho da Rede Cidade Digital, o quanto é importante, né, como você consegue aí, sua equipe, juntar essas pessoas que queiram aí, que tenham os mesmos anseios, que tenham as experiências de cada município. Isso é muito importante, esses ambientes de troca de informação, de perspectiva, são muito importantes, nós precisamos muito desse trabalho. Eu posso até dizer, um trabalho realizado pela RCD é um trabalho essencial hoje, né? Não se tem como não se ter essa ação que faça as nossas
nossos gestores municipais, gestores públicos se conversarem, seja ele do legislativo e do executivo. E, de outra forma, também, deixar esse recado a todos os gestores municipais, né? A gente sabe aí da dificuldade que todos estão passando, da sensação aí de desproteção ou de falta de respaldo, de saber o que vai ser o dia de amanhã, mas nós não podemos perder a esperança que nos move, a esperança que nos faz seguir em frente. E a tecnologia, as ações de tecnologia, são ações que dão para a gente ferramentas para que a gente possa tocar o dia a dia das prefeituras, possa melhorar a nossa gestão pública e possa nos dar aí ânimo, né, e coragem para enfrentar esses imensos desafios que cada gestor tem aí na sua cidade. Então, investir em tecnologia, apostar na tecnologia, como eu disse anteriormente, é uma necessidade e é uma questão de sobrevivência hoje. Não é algo da moda, não é algo que o outro está fazendo, eu vou fazer igual, não é uma questão de sobrevivência. Portanto, tomem rapidamente as decisões, reúnam suas equipes, conversem, criem aí fóruns de discussão de tecnologia, seja no âmbito do legislativo ou do executivo, para que isso seja implementado de uma forma rápida e definitiva nos municípios. Sobreviver é necessário neste momento, mas as ações que nós tomamos hoje aqui vão ter um impacto no futuro. Perfeito, Adriano, muito obrigado pela sua brilhante participação e que teremos condições de nos ver o mais próximo possível, né, já todos vacinados para a retomada de nossos eventos presenciais. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês pelo YouTube, pela nossa TV RCD, que é o canal aqui no YouTube da Rede Cidade Digital. No próximo programa, terei a participação do diretor de uma companhia de tecnologia da cidade de Belo Horizonte, para o qual vocês também estão todos convidados, então é um exemplo que traremos também de Minas Gerais. E o RCD Cidades fica por aqui nesta quinta-feira, dia 4 de março, retomamos então no dia 11, na quinta-feira da semana que vem, às 10 horas, aqui na TV RCD. Muito obrigado e aproveito e peço para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal, ativa aquele famoso sininho e que tenhamos uma excelente e produtiva quinta-feira. Até mais.